Andando pelas ruas aqui do centro do Rio de Janeiro, coisa que eu faço há muitos anos, sempre com prazer renovado, que são ruas e praças e avenidas e prédios que contam muito da nossa história e também são lugares que foram cenários de grandes obras literárias brasileiras. E eu fiquei pensando muito em Machado de Assis. Quando eu estava atravessando ali as ruas, passeando pela Rua do Ouvidor, Rua Gonçalves Dias, Praça 15, Praça Tiradentes, e muitos dos seus livros, esses endereços aparecem muitas vezes com seus nomes antigos, mas ainda hoje, apesar de toda a mudança que aconteceu na cidade, ainda é possível respirar muito do universo machadiano. E por essa razão, eu tive a ideia de fazer esse programa dedicado não exatamente ao Machado de Assis, mas em obras contemporâneas que foram inspiradas tanto no Machado quanto nos seus livros. E que eu acho que vale a pena divulgar, porque elas podem, inclusive, servir como uma boa porta de entrada para se mergulhar adequadamente na riqueza e na complexidade maravilhosa da literatura de Machado de Assis. Então esse é o tema do nosso programa de hoje. Roda a vinheta. Salve! Tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje, então, de obras de grandes escritores brasileiros contemporâneos, inspirados nesse maravilhoso escritor, nesse gênio da nossa literatura, que é Machado de Assis. A Denise, infelizmente, não está hoje aqui no programa para me fiscalizar, como ela costuma fazer, para orientar. Nós estamos sozinhos aqui, abandonados por ela, mas foi por uma boa causa, porque ela é chefe de cozinha, está nesse momento organizando uma série de eventos, preparando ceias, eventos de fim de ano, eventos empresariais, ceias de Natal, de Ano Novo. Esse é o último programa aqui do canal em 2025. Ele irá ao ar, está indo ao ar, no dia 31 de dezembro de 2025. E vamos encerrar, então, a temporada 2025 de forma nobre. Olha que maravilha, né? Sozinhos, aqui estamos nós, porém, vamos falar de Machado de Assis. Na verdade, mais do que falar do Machado, é analisar um pouco também por que muita gente não gosta ou tem um certo preconceito com a obra machadiana, acha uma literatura difícil, complicada. Na verdade, isso tem diversas razões, mas uma delas, talvez seja a principal, é que os livros dele não são apresentados aos jovens, sobretudo, né, as pessoas, da maneira certa, com uma mediação adequada, pondo em relevo toda a irreverência, toda a inteligência da literatura dele, que pode ser, inclusive, interpretada diversas vezes de acordo com a pessoa, de acordo com o seu momento de vida. Você precisa ter uma certa maturidade, muitas vezes, não uma enorme maturidade, não, mas alguma maturidade para entender esse universo, para captar a ironia do texto dele, a forma ácida com a qual ele analisa a sociedade, analisa a condição humana. Nesse ponto, apesar da diferença de décadas entre a publicação das obras dele e hoje, nós encontramos enormes semelhanças entre as pessoas e entre a sociedade daquela época e as pessoas da sociedade de hoje. O ser humano, afinal de contas, ele não muda, não mudou tanto. O que muda é o entorno, mudam os apelos tecnológicos, certas demandas do dia a dia, a própria configuração de parte da sociedade também muda, mas a essência do ser humano não muda. Então, para dar uma mãozinha àqueles que, às vezes, têm vontade de ler Machado de Assis, de entender os seus livros, até porque fala-se muito nele em certos círculos, e eu conheço, pelo menos, algumas pessoas que se sentem deslocadas ali, elas ficam naquele dilema, poxa,
eu gostaria de ler, mas é chato, é uma literatura antiga, com uma linguagem que não se usa mais. Não é bem assim, não é que não seja uma linguagem que não se usa mais, é uma linguagem até coloquial, mesmo mesmo para os padrões de hoje. A gente percebe uma irreverência, um humor muito grande, e às vezes as pessoas, elas, como eu disse, não conseguem se encantar, ou conhecer, né, pelo menos, a obra de Machado devidamente, porque não são apresentadas a ela da melhor forma. Então, hoje, eu fiz uma seleção, dessa vez quem fez a seleção fui eu, né, porque Denise, nossa mestra, não está aqui, e tive a preocupação de selecionar alguns livros que podem servir de introdução aos livros de Machado de Assis. Quer dizer, eles podem ser lidos antes, para já se ter alguma familiaridade com a obra dele, para depois a pessoa já está mais instrumentalizada para efetivamente ler os livros dele e aproveitar o que há de melhor em todos eles. Machado de Assis é um escritor multifacetado. Ele tem uma fase romântica, primeiro, com livros como Yaya Garcia, Helena e tal, depois ele passa por uma outra fase em que ele se preocupa mais com justamente a análise da situação das pessoas, da sociedade, sempre de uma forma muito crítica, muito contestadora. Seria uma cabeça que hoje, se vivesse no Brasil, certamente estaria colocando a boca no trombone, com um monte de absurdos que acontecem por aqui. E esses livros, eles dão já uma dimensão da obra do Machado de Assis, de modo que eles podem, já de cara, fazer com que as pessoas se interessem pela obra do nosso querido Machado. Então vamos começar, não vamos perder tempo aqui, né? Não vamos fazer aquele negócio do habemos livro, afinal nós estamos sozinhos, bem que eu gostaria. Mas antes de tudo, deixa eu fazer aqui uma apresentação. Cláudio Soares, meu amigo, pessoa simpaticíssima, grande sujeito, está se dedicando a biografar Machado de Assis. E olha esse livro que eu ganhei de presente de Natal, não poderia ter sido melhor, né? O primeiro volume da biografia de Machado, chama-se O Filho do Inverno, publicada pela editora Ação, que é uma editora nova no mercado brasileiro. E nesse primeiro livro, eu não li ainda, então eu não posso falar a respeito, eu acabei de ganhar de presente. Mas pelo que eu pude entender, o Cláudio Soares conta a vida do Machado, a trajetória dele, do nascimento até, se eu não estou enganado, a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a grande virada da carreira dele, ou imediatamente antes. É uma coisa assim. Por eu vou perguntar para ele, vou mandar um e-mail, enfim, vou perguntar quais são as próximas frentes que ele vai abordar no segundo volume, que ele provavelmente já deve estar escrevendo, se é que já não está pronto, né? Então, dica, um livro fresquinho, acabou de sair, Filho do Inverno, Cláudio Soares, editora Ação. Ele está nas melhores casas do ramo, aí, super disponível. Continuando o que nós estávamos falando no programa passado sobre formação de leitores em casa, eu vou também apresentar aqui um livro infanto-juvenil do também meu amigo Luiz Antônio Aguiar, grande figura também, um excelente escritor, multifacetado e um machadiano de carteirinha. Se existe uma pessoa que entende de Machado de Assis no Brasil, além do Cláudio Soares, naturalmente, que é o seu biógrafo nesse momento, é o Luiz Antônio. Luiz Antônio escreveu, depois eu vou mostrar um outro livro dele que está aqui, que é muito interessante, que é um livro que pode servir como uma introdução completa e irreverente à obra do Machado, mas ele escreveu esse livro, que foi publicado pela editora Ática, O Voo do Hipopótamo, que é inspirado no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que, na minha opinião, como leitor,
é o melhor livro do Machado de Assis. É o mais divertido, é o mais irreverente, é o mais crítico, talvez, da condição humana, embora os outros não fiquem muito atrás, ou não fiquem nada atrás, mas foi o livro do Machado que me pegou a primeira vez. Primeira leitura do Machado que realmente capturou a minha atenção, e tem trechos desse livro que até hoje eu me lembro e dou risada, às vezes sozinho, lembrando das cenas, porque é um livro muito engraçado. Ele tem umas cenas e umas frases ali que você morre de rir. Você está lendo ali, de repente, e começa a rir, porque você reconhece nas palavras dele o absurdo, o lado absurdo da condição humana, que é, né, todos nós temos esse lado, né? A gente se reconhece também muito nessas caricaturas, digamos assim, de pessoas. São caricaturas muito próximas da realidade. Mas nesse livro aqui, que eu já li há muito tempo, inclusive quando eu e Denise tínhamos livraria no Rio, nós indicávamos esse livro com muita ênfase para adoção nas escolas que a gente atendia, porque ele não é um reconto, não é uma releitura de Machado. É um livro contemporâneo que fala sobre um garoto chamado Túlio, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, peraí. Túlio, exatamente. O Túlio é um garoto normal, contemporâneo, né, estuda num colégio, enfim, e ele tem, se eu não me engano, 15 ou 16 anos. É um garoto popular, gosta de namorar, enfim, essas coisas normais, né, da idade, mas ele tem uma dificuldade muito grande em ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele vai cair numa prova, e ele precisa tirar ele tem uma boa nota nessa prova. Eu acho que, se eu não me engano, porque senão ele é capaz de ser reprovado. É uma coisa assim. Ele vai sofrer alguma coisa no colégio. E aí ele conhece uma garota que acabou de chegar à escola, cujo nome é Virgília, que é o nome da mulher por quem Brás Cubas é apaixonado no Memórias Póstumas. Isso não é coincidência. E ela vai, então, ela está lendo o livro, né? E ela vai meio que... Eles se aproximam e ele entra num dilema, que é assim, que a Virgília é vista no colégio como uma garota meio estranha, que gosta de ler. Muita gente passa por isso, né, na juventude. Eu próprio passei, embora as pessoas me achem estranho até hoje, mas eu não estou nem aí, né? Talvez elas até tenham razão, né? Vai saber, né? Mas ali, no caso, no livro, ela é uma menina meio estranha, ele se encanta com ela, enfim, mas ele fica nesse dilema. Pô, se eu conviver com a Virgília há muito tempo, eu vou começar a ser excluído do grupo, né? Como é que eu vou fazer para equilibrar isso? E ele vai se encantando também com o livro, com a leitura. Ele descobre também esse universo mágico da leitura. Não deixa de ser meio que um livro de formação, e uma leitura muito leve. Vocês podem somar esse livro aos anteriores que eu indiquei aqui para ser lidos em casa com os jovens, inclusive porque é uma boa introdução para a obra do Machado de Assis. Então, não vou falar mais para não dar spoiler, né? Mas está aqui uma dicasinha: O Voo do Hipopótamo. O Voo do Hipopótamo, por que tem esse nome? Porque na abertura do Memórias Póstumas de Brás Cubas tem uma cena engraçadíssima, que o Brás Cubas tem um pesadelo. Brás Cubas já tá morto, ele está contando a vida dele, né? Depois que ele morre. Foi uma vida totalmente inútil, mas que ele conta de uma maneira épica e, ao mesmo tempo, auto-irônica. Um livro delicioso de se ler. E ele tem um sonho absurdo, em que ele se defronta com um hipopótamo no gelo, uma coisa assim. Então, o título é inspirado nessa cena marcante do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Está aqui, História Ática. Eu acho que esse livro continua em catálogo. Seria uma estupidez se não continuasse. E está à venda aí em toda parte. Isso aí é facílimo de achar online. Ainda com Luiz Antônio Aguiar, que, como eu falei, é um estudioso e adorador de Machado de Assis, mais do que eu até, o que é difícil, né? Porque eu adoro Machado, mas ele é um especialista em Machado de Assis, a ponto de ter escrito esse livro
delicioso de se ler, que é o Almanaque Machado de Assis. Esse livro eu comprei no lançamento, olha, está autografado aqui pelo Luiz Antônio, deixa eu ver se aparece aí. Aqui o autógrafo, a luz talvez dificulte um pouco, né? O livro foi lançado em maio de 2008 numa livraria em Laranjeiras, ali junto, era um espaço cultural junto às Casas Casadas. Eu fui e comecei a ler na mesma época, logo depois do lançamento, poucos dias depois eu comecei a ler, e eu fiquei fascinado, porque é um livro que é um guia da obra de Machado de Assis. Então, nesse livro você tem uma biografia dele, os livros que ele gostava de ler. O Luiz Antônio, ele enumera todas as influências do Machado, que foi um grande autodidata. Fala dos endereços onde ele morou. Tem aqui uma parte em que ele fala dos personagens, ele tem uma relação de todos os personagens mais importantes da obra, incluindo a Virgília e o Brás Cubas. Eles estão são devidamente mencionados aqui. Também uma listagem dos endereços, todos os endereços, ou pelo menos os mais importantes, em que se desenvolvem cenas dos livros dele, como as que eu mencionei aqui, Praça 15, a Gonçalves Dias, onde o Tiradentes foi capturado, né? E depois, em seguida, foi preso, posteriormente executado no Largo da Lampadosa, que era ali perto também, próximo à Praça Tiradentes. Tem várias imagens de Machado, aqui da esposa dele, Carolina, imagens aqui da cidade do Rio, na época de Machado de Assis, e uma parte que é muito gostosa de ler, e que eu me lembro que eu li várias vezes, é mais daqui para o final do livro, uma relação de frases marcantes que Machado de Assis pronunciou nos livros dele e em crônicas que ele escrevia para jornal, artigos. Então são frases muito irreverentes, frases assim como: de todas as coisas humanas, a única que tem o seu fim em si mesma é a arte. Olha que beleza. Não há como a paixão do amor para fazer original o que é comum e novo o que morre de velho. Beleza. Tem aqui uma outra. O coração humano é a região do inesperado. Luiz Antônio fez uma compilação nos livros dele e pegou diversas frases, como aquela célebre do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Essa frase meio que resume a ironia, a mordacidade do Memórias Póstumas. Então, aquela pessoa que quer ter uma noção assim da obra de Machado de Assis por meio de uma linguagem leve, descontraída, sem didatismo, bem no espírito do Machado de Assis, eu indico aqui o Almanaque Machado de Assis, do Luiz Antônio Aguiar. Eu tenho a impressão que esse livro está fora de catálogo, que é um absurdo, editora Record. Absurdo esse livro estar fora de catálogo, se é que está mesmo, eu posso estar cometendo aqui alguma impropriedade, mas ele seguramente está disponível aí nos sebos online, sebos presenciais. Não deixem de ler, vale muito a pena, muito mesmo. Eles vão gostar. E o quarto livro que eu vou mencionar aqui, infelizmente eu estou sem o meu exemplar aqui no Rio de Janeiro, ele está no meu apartamento em Florianópolis, mas a capa dele está aqui, eu estou colocando ela aqui para vocês verem bem, com bastante nitidez. É um livro de um escritor brasileiro que eu confesso que não conhecia quando eu tive contato, José Almeida Júnior, e eu recebi um lote desse livro na livraria do meu bistrô, Empório Dom Casmurro, que era uma homenagem ao Machado de Assis. A gente colocou o nome do bistrô para homenagear a literatura brasileira e o Machado. E eu recebi esse livro com muito interesse, pela Faro Editorial, coloquei uma pilha lá para vender e comecei a ler, para ter uma ideia. Comecei a passar os olhos. A minha ideia era dar uma lida transversal para recomendar aos clientes, e a leitura me prendeu de uma forma tão intensa que
eu não conseguia largar o livro. É um livro que começa no dia do enterro, no velório do enterro do Machado de Assis, na Academia Brasileira de Letras, no prédio em que funcionava a academia naquela época, que não era na sede atual, no Petit Trianon. E um homem que foi criado junto com o Machado, Pedro Junqueira, que é o narrador do livro, ele começa o livro, ele está num bar ou num café, uma coisa assim, e ele está se contendo para não ir até o enterro contar quem era de verdade Machado de Assis. Ele tem uma rixa histórica com Machado de Assis, porque eles foram criados juntos, eram vizinhos, na Rua do Livramento, ali na região portuária do Rio, onde tem ainda está de pé a primeira residência do Machado, e eles desenvolveram uma antipatia mútua, né? Machado subiu na vida, ele primeiro era o Joaquim, depois ele virou o Machado, e o Pedro Junqueira vai alimentando aquele rancor por ele durante muito tempo, né? Eu acho que ele não se conforma com o sucesso do Machado de Assis, e a narrativa ela vai avançando, misturando ficção com realidade, com personagens históricos que existiram de fato, como Silvio Romero, Rui Barbosa. Silvio Romero foi um crítico, escritor, que era um grande opositor do Machado de Assis, não gostava das obras dele. Ele dizia que o grande escritor brasileiro, o que ficaria para a posteridade, era Tobias Barreto. Quem é que lê Tobias Barreto hoje em dia, né? Muito menos gente do que quem lê Machado. E é uma narrativa muito, muito bem humorada, bem no espírito da obra do Machado de Assis. Quer dizer, claro que numa linguagem contemporânea. Então, o Almeida Júnior foi muito feliz com esse livro, e uma vez que eu terminei a leitura, eu comecei a recomendá-lo avidamente para os clientes. Todo mundo que leu veio falar comigo que gostou, se divertiu muito, e alguns até que tinham uma certa relutância com a obra do Machado foram se arriscar a ler Machado de Assis. Então esses livros todos que falam de Machado de Assis de forma descontraída, com uma linguagem contemporânea, acessível, dentro da nossa realidade, são cartões de visita fantásticos para se mergulhar adequadamente na obra do Machado. E entender, sobretudo, que Machado de Assis foi um escritor coloquial do seu tempo e foi um grande observador das mazelas e das deficiências, não só do ser humano, mas como da sociedade de um modo geral. Vocês podem pegar alguma crônica que ele escreveu para a imprensa na época, falando da política. Tem uma que ele fala sobre o Senado, eu não me lembro o título, mas eu tenho ela aí num volume de crônicas dele, e se você tirar o título, o autor, e atualizar a ortografia, parece que alguém escreveu sobre o Senado atual. Ele estava falando do Senado Imperial. Então, é a mesma coisa do Sêneca, que você lê as cartas de Sêneca, ele falando sobre a humanidade, tecendo críticas às pessoas, à futilidade, à vaidade, enfim, ele parece que está se referindo às pessoas de hoje em dia. Quer dizer, são obras atemporais que se debruçam sobre questões atemporais do ser humano, questões que, pelo visto, acompanharão a humanidade até os seus últimos dias. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço pela presença aqui no mais esse vídeo. Muitíssimo obrigado. Desculpem se eu me alonguei demais, mas eu procurei, acreditem em mim, ser o mais sucinto possível. Um grande abraço para vocês, saudações literárias e até a próxima!